Paz de alta, meus queridos, como vocês estão? Que a benevolência do Criador os alcance, onde vocês colocarem as plantas dos pés. Hoje nós iremos ministrar sobre as consequências espirituais na vida de uma pessoa que fez um aborto, né? Mas aqui eu já quero ressaltar que venha tirar todo o espírito de... Hoje o Criador quer libertar mulheres. Hoje o Criador quer abrir os olhos espirituais de mulheres que pensam em fazer um aborto, né? Porque as consequências, existem consequências espirituais e consequências físicas que a mulher pode sofrer depois de um aborto, né? E certamente as consequências espirituais são muito grandes, né? Tanto elas quanto as físicas, naturais. Mas antes, vamos ler a palavra? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás. No livro de Salmo 139, versículo 13 e 14 diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Jeremias 1,15 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de nascer eu o separei e o designei profeta às nações. No Salmo 127, versículo 3 diz: os filhos são heranças do Criador, uma recompensa que ele nos dá. Salmos 71, verso 6 diz: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. No Salmo 139, versículo 15 e 16 diz: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 7 diz: não se envolva em falsas acusações, nem se condene à morte do inocente, o justo o justo, porque não absolverei o culpado. Só um instante. É necessário, querido, eu passar essas palavras que estão na Bíblia Sagrada para que haja efetivamente uma libertação na sua vida, né? Para que você consiga compreender que tudo está ligado, né? E que nós não temos o direito da vida e da morte. Tudo compete ao nosso Criador, né? E se no livro de 1 João 1,9 diz: se confessares os seus pecados, ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, pecado é injustiça. Quer viver a justiça? Faça o que é certo, né? Quem esconde suas transgressões não prosperará. Isso está no livro de Provérbios. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembrará mais dos teus pecados. Ou seja, quando nós somos efetivamente perdoados pelo Criador, quando nós cometemos algo, né, que venha trazer uma injustiça, praticar uma injustiça nas nossas vidas, assim como o aborto, né? Então tudo que eu falo, querido, ou eu vivi na pele, ou eu vi pessoas muito próximas vivendo. Então eu tenho propriedade na causa para falar, tá bom? Então o que acontece? Eu vou voltar nessa palavra de novo. Isaías 43, 20. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembrará mais dos teus pecados. Ou seja, há muitas situações que levam a mulher a fazer um aborto, né? Quais são essas situações, Érica, que levam a mulher a fazer um aborto? São várias razões, querido. Só que essas razões pelas quais essas mulheres são sobrecarregadas de sentimentos, de traumas, de até depressão, né? E não somente isso, pode até ficar estéril, né? Não poder gerar mais, né? Então, o nascimento de uma criança, certamente vai transformar a vida de uma pessoa, né? A vida especialmente de uma mulher. Mas só que o diabo ele é tão maligno que ele usa pessoas para influenciar. E grande parte dos abortos que são feitos, são realizados, a maior parte das mulheres que o faz, elas são influenciadas por pessoas que já fizeram ou que viram alguém fazendo, né? Então,
o que acontece? Uma mulher, quando ela decide fazer um aborto, ela efetivamente ela foi influenciada por alguém, por um espírito maligno que estava atuando sobre essa pessoa. E que não tem conhecimento do mundo espiritual, porque se tivesse, certamente essa pessoa não influenciaria outra mulher a cometer um aborto. Porque as causas, os transtornos, as condenações, porque a condenação é do próprio diabo. Mas quando nós entendemos que quem tem o poder da vida e da morte é o próprio Criador, e que é Ele que gera a vida dentro de nós, e que os filhos são como herança, são como galadão para as nossas vidas, quando nós entendemos isso, uma mulher que efetivamente está vivendo um momento da sua carreira, está sendo promovida, aí acontece de engravidar, aí ela quer focar na sua carreira, ela não quer focar na família. Por quê? Porque ela não entende que a família, que os filhos são herança do próprio Criador para a vida dela, que a vida dela será transformada quando ela entender e experimentar a maternidade, né? Quando isso acontece, há muitas influências. Há influências que os parceiros não querem, às vezes estão namorando, a mulher engravida e o homem não quer aceitar. Influenciada por esse próprio parceiro, ela é induzida, ela é obrigada a fazer um aborto, né? Isso também gera nessa mulher condenação, gera nessa mulher depressão, pode até gerar esterilidade na mulher, que nem mais de 80% das mulheres que fazem aborto, elas não conseguem engravidar. Elas não conseguem, porque há muitas coisas, influências físicas, né, que gera nessa mulher, pode gerar nessa mulher esterilidade, inflamações das trompas, né, problemas com obstrução, né, parcial ou total da sinex, podendo gerar a morte da mulher, conforme o aborto, se ele for clandestino, pode gerar a morte da mulher imediato, né? Então traz consigo, além do mundo, nós nem estamos aqui falando do mundo espiritual, literalmente, mas fisicamente, esterilidade, agressão, não só agressão física, mas emocional, psicológica, o trauma, estresse, depressão que essa mulher carrega, querido, e ainda mais quando ela não conhece a verdade, que ela pode ser perdoada, que ela pode ser livre dessa situação, se ela se voltar ao arrependimento verdadeiro, se ela se entregar a Yahshua Mashiach, ela pode ser livre daquela condenação, porque o diabo vai condenar a vida dessa mulher todos os dias da vida dela. Você matou, você cometeu um homicídio, você fez isso, você matou seu próprio filho, o diabo vai condenar, vai lançar flechas na mente dessa mulher, perturbações, né? Essa mulher vai se tornar insegura, essa mulher vai se tornar depressiva, vulnerável, vai adoecendo aos poucos, vai se matando aos poucos pelas condenações, né? Porque quando a mulher chega a abortar, ela sofre uma agressão muito forte, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, né? Ela poderá futuramente nem conseguir mais engravidar. Já vi casos de mulheres que não conseguiram engravidar por causa de um aborto, né? E tem aquelas que até conseguem, né? Aí sim, mas vai depender muito da mentalidade da mulher, da condenação que ela recebeu, o que ela está recebendo, porque é uma batalha na mente da mulher. Ela vai receber flechas, setas dia após dia. O diabo vai querer rastejar, passar em cima dessa mulher, fazer com que ela não tenha paz de espírito, que ela não consiga viver, que ela se condene por todos os instantes, por todos os momentos. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma solução. Apesar do pecado, nós somos pecadores, nós reconhecemos os nossos pecados, né, diante do Pai. Mas Ele é livre, Ele é rico em perdoar, né? Se você se voltar a Yahshua Mashiach, Ele vai te libertar dessa condenação. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então volta-se ao arrependimento, peça, confesse seus pecados ao Pai, confesse os seus pecados, reconheça que você errou, que você estava vulnerável, que fale com o Pai como se você estivesse falando comigo, falando com uma pessoa íntima, né? Entrega a Ele, fala: Pai, eu me arrependo tanto, mas eu já cometi esse ato, eu já fiz esse ato. Eu sei que é gravíssimo, mas eu quero libertação, eu quero um renovo, eu quero uma nova oportunidade. E certamente Ele vai te entregar. Certamente você será livre dessa condenação. Acredite,
Por mais que nós somos pecadores, as condenações não vêm do próprio Pai, mas vêm do próprio maligno. É Ele que nos condena. É Ele que vai nos rastejar no chão a todo instante, né, por aquela situação, por aquele pecado. Então, não tenha medo do diabo, tenha medo de pecar. Isso que nós temos que entender. Nós temos que, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão nas nossas vidas, nós temos que pensar. Isso vai me trazer consequências, isso vai me trazer consequências materiais, consequências físicas, consequências espirituais. É muito importante, porque quando você conhece, quando você chega a fazer um aborto, você está deixando de ter a oportunidade de ter uma geração de descendentes daquela criança. Pode nascer, você está matando uma geração de descendentes, que aquela criança pode se tornar um adulto, uma mulher, um homem, e ele pode gerar gerações de descendentes. Assim como o Criador prometeu a Abraão, se você me obedecer, não for rebelde, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que se denominam seu inimigo. Aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Farei de ti uma grande nação, pai de multidões, né? Então, quando nós somos abençoados pelo Criador para gerar, e nós temos filhos, consequentemente se tornam adultos, né? Eles vão gerar também, vão casar, vão ter sua família. E ali vai gerar descendentes de gerações de descendentes. Então, quando a gente interrompe uma gravidez, nós estamos impedindo que essa geração evolua, cresça, né? E venha cumprir a missão que o Criador tinha na vida daquela criança, né? Mas eu quero dizer para você que o peso a mulher, quando ela faz um aborto, o peso espiritual na vida dela é extremamente agressivo, extremamente pesado, né? Porque tem homens infelizmente, que eles querem aproveitar, querem curtir, mas quando é na hora da responsabilidade, eles querem sair fora. E às vezes eles já estão tão acostumados a fazer isso, a abortar, a não querer cumprir com a sua responsabilidade, que para eles isso não passa de nada. E tem aqueles que são adaptos ao aborto, né? O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, não é isso? Mas só que a pessoa está fazendo isso, tomando essas decisões, sem saber das consequências espirituais, naturais, físicas, porque a cabeça da mulher não é a mesma depois que ela faz um aborto, né? Certamente não é a mesma, ela só consegue libertação depois que se volta à verdade, que se volta a Yahshua Mashiach. Um aborto, ele pode impactar na saúde mental, na saúde psicológica, trazendo sequelas psicológicas, emocionais, né? Ainda mais quando o abuso é através de violência física, transtorno, né? Que pode gerar transtorno, depressão, quando a mulher às vezes é estrupada, né? Aí engravida. E às vezes tem umas que decidem continuar com a gravidez. Tem outros que não conseguem. Aí, legalmente, ela está autorizada, né? Ela consegue essa autorização pela justiça para tirar, né? E aí, depende de cada caso é um caso, né, querido? Então, em questão de legislação, eu nem sei falar como funciona na prática. Eu tô aqui mais para dar uma orientação espiritual, meu cabelo coçando, para dar uma direção espiritual. Se você tá com uma intenção de fazer um aborto, não faça. Não faça. Fui promovida, vai atrapalhar minha carreira. Que dane a carreira. Você vai ter oportunidades, você vai ter novas oportunidades. Que lasque a carreira. Filhos são heranças, são bênçãos. Sua vida vai ser transformada de um amor incondicional. Você vai ser amada todos os dias, verdadeiramente, genuinamente, né? Filhos são bênçãos, são galardão do Criador para as nossas vidas. Meu parceiro não quer, então larga esse homem. Esse não é homem que tem que estar do seu lado, né? A partir do momento que ele decide expulsar do seu ventre uma criança, que é uma herança do Criador, que é uma geração de descendentes que o Criador está te entregando a vocês, é porque esse não é o homem para você estar com ele. Então larga, abandone ele, sai fora, corre rápido, mas rápido mesmo, corre, porque essa pessoa certamente ela não é uma pessoa que está nos planos do Criador para sua vida. Érica, aí engravidei, e agora o meu parceiro não quer segurar a bronca. Querido, dá tchau pro seu parceiro, fala que ele vai ser feliz. Continue com essa gravidez, não faça um aborto.
porque certamente o aborto ele vai gerar muito mais prejuízo do que se você aceitar essa gravidez e cumprir e honrar ela sozinho. O Criador, ele vai te dar recursos, vai levantar pessoas, ele vai abençoar a sua vida e você vai ser bem-sucedido. Você vai, apesar das dificuldades, apesar das incertezas, dos medos, da insegurança, ele vai te abençoar e você vai conseguir ter êxito e vai ser feliz. E quando isso acontecer, você vai pensar, nossa, se eu tivesse feito, né? Quando você vê seus filhos crescendo, a geração dos netos, dos filhos daquela criança, vai ver que vai ser recompensador, vai ser abençoador para sua vida, né? Não somente físico, natural, mas especialmente espiritual. Então, quando as mulheres abortam, mesmo elas sendo estrupadas, algo do nível assim, elas carregam transtorno, elas necessitam de tratamentos psicológico, emocional, né? E não somente isso, espiritual, porque quem tira toda a dor, quem tira todo aquele sofrimento do seu coração, aquele trauma é o próprio Criador. É Ele que nos cura, é Ele que nos lava, é Ele que nos limpa de toda a sequela, né? Com o diabo, de toda a condenação do diabo. Então, você quer ser livre de toda culpa, de condenação, de sofrimento, né? Quando se faz um aborto, a mulher ela está interrompendo a geração de descendentes, né? Ao contrário de uma gestação, de uma perda gestacional, que é aceitável, né? Vai que você gera um filho e ali aconteceu depois e perde, ou então perde antes dele nascer, que é efetivamente algo, né, que não aconteceu, que é algo que não desenvolveu na gravidez. Então, tudo, querido, o poder da vida, o poder da morte é do próprio Criador. Ele que vai decidir quem nasce e quem morre. Entenda isso. Então, quando há uma perda assim gestacional, ela é mais aceitável, mais fácil de ser aceitada do que um aborto, porque há condenação, há pecado, há injustiça. E isso gera nas mulheres depressão, doenças, que mais? Condenação, doenças, depressão, tristeza profunda, arrependimento, né? Enfim, a nossa vida, a vida de uma criança deve ser apreciada como sagrado. A família tem que ser apreciada como sagrado. Nós somos criação do próprio Criador. Então, quando nós interrompemos essa criação do próprio Criador, a permissão dele, nós estamos interrompendo o que é sagrado, né? E os filhos são as nossas heranças que o Pai nos dá. Então, o Criador, ele odeia o pecado, abortar é um pecado, né? É um pecado. O aborto, moralmente, é inaceitável, né? É condenável pelas pessoas, né? Porque considera-se como um homicídio, né? Que uma pessoa, consciente ou inconscientemente, ela comete. Então, é um pecado gravíssimo, né? Mas só que muitas pessoas, muitas mulheres especialmente, são mais frágeis, são vulneráveis, elas são influenciadas por terceiros, por amigas, por parceiros, enfim. Mas se esse é seu caso, você chegou neste vídeo até esse momento, eu quero dizer para você, não aborte. Não aborte, porque certamente as consequências espirituais, emocionais, psicológicas serão bem maiores do que você aceitar essa gravidez, você honrar essa gravidez, que é uma bênção que o Criador está te dando, e Ele vai te ajudar a cumprir a missão, né? Então, o que leva a mulher a fazer esses tipos de abortos? Falta de conhecimento verdadeiro no mundo espiritual, medo, insegurança, falta de condições financeiras, psicológicas, psiquiatras, sociais, enfim. A profissão, já falamos sobre isso, a imaturidade, a influência de terceiros e diante da negativa do parceiro, faz com que essas mulheres cometem o aborto. E as razões e sentimentos das mulheres que fizeram esse aborto. Olha, querido, elas teriam que entender que se elas
seguir com essa gravidez, certamente a vida dela seria transformada para melhor. O diabo engana essas mulheres, usa pessoas para influenciar. Eu conheço. Já fiz 4 abortos, não vai dar nada não. Não sei o que, você é doido, agora que sua carreira está alavancando, você vai ter uma criança, vai te atrapalhar, né? O diabo, você vê, ele quer tocar no que é sagrado, ele quer influenciar pessoas, coloca pessoas até de posição para te influenciar. Não, isso não tem nada a ver não. Faz isso, a gravidez está no início, nem gerou a criança. Nossa, entende, querido? Então é muito complicado. Então, se você não tem maturidade espiritual, você acaba pecando, né? Cometendo um pecado, uma injustiça, trazendo uma condenação espiritual para a sua vida, né? Mas o diabo está aqui para condenar. Nós estamos aqui em nome de Yahshua Mashiach para libertar os cativos, né? O diabo, essas pessoas que te influenciam a fazer um aborto, ela só esquece de dizer para você, de avisar para você que tem outro lado, que a vida é maravilhosa, que a criança ela pode transformar o seu dia, transformar a sua vida para sempre, porque vai ser um amor incondicional de ambas as partes, né? E sem falar que é uma realização pessoal de cada mulher, que é mulher quer sim experimentar a maternidade. O maior portal foi dado pelo Criador pelas mulheres, que é de gerar vida, né? Fecundar, frutificar, né? Grande parte dessas mulheres, infelizmente, elas fazem um aborto porque estão vulneráveis, estão com medo, por falta de condições financeiras, pela negativa de um parceiro, ou por alguém que influenciou ela de alguma forma, influenciado por amigos, parentes, até parentes mesmo influencia, né? Dependendo. Temos que entender que não podemos decidir quem vai nascer ou quem vai morrer, somente o Criador. Então, quando você engravidar, põe a mão na sua barriga, abençoa a sua barriga, declare sobre o seu ventre que ele será frutífero, que vai gerar bênção, vai gerar gerações de descendentes que irão impactar na terra, né? Abençoe sua barriga, sua gestação. E se você hoje se encontra grávida, está entre a cruz e a espada, como diz os ditados populares, ou seja, em cima do muro, alguém te influenciando a abortar, a não dar continuidade nessa gravidez, ore ao Criador e peça a Ele força, resistência para que você, contra esses ataques espirituais, para que você venha preservar essa criança que está no seu ventre e que ela venha com muita saúde e que te traga muita felicidade, né? Porque filhos são herança do Criador para as nossas vidas. Apesar que até o 6º mandamento da lei diz, não matarás, né? Então nós temos essa recomendação. Tais obras são obras, quando isso acontece, são obras da carne, maldições demoníacas, que devem ser quebradas. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz, e depois que me tornei mãe, entendi verdadeiramente que a maternidade é a forma mais prática de compreender e entender o sacrifício de Yahshua, que ele foi por madeiro, por mim, por você, né? E ao Deus, o seu único filho, para que nós fôssemos perdoados pelas suas pisaduras, pela sua morte, pelo seu sofrimento. Hoje ele me salva, hoje ele te liberta, hoje ele nos liberta de toda condenação. Então, aceitando Yahshua, tudo aquilo que por anos e anos te condenava, que você não conseguia ter paz, chegava até adoecer, né, espiritualmente, fisicamente. Por quê? Porque se arrependeu de ter feito o aborto. Errar, humano? Persistir no erro que é burrice. Errou? Então se volte ao arrependimento, se volta para Yahshua Mashiach, que ele tem novas chances. A partir de hoje, ele abre novas oportunidades para a sua vida. E a partir do momento que você aceita Yahshua, que você confessa seus pecados diante do Pai e se arrepende verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente. Sabe o que é arrepender? É cometer uma vez e não querer fazer nunca mais. Porque tem pessoas que cometem um aborto e vai lá e sente o remorso, depois faz novo. Tem pessoas que tive a oportunidade de conviver, e já fizeram 4 abortos, 3 abortos, né? Então, aquilo ali a pessoa já não tem nem vergonha na cara mais, né? Já está tão com tantas ilegalidades, tantas brechas espirituais que não tem mais nem medo mais das consequências que poderá gerar nessa pessoa, né? Então, verdadeiramente,
quando você se torna mãe, você entende que a maternidade é a forma mais prática de compreensão e entender o sacrifício que Yahshua fez por nós. E através desse sacrifício nós somos lavados, remidos e perdoados. Aleluia. Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Às vezes você fez um aborto e ainda está se condenando, está tendo uma vida perecível. Por quê? Está aceitando as condenações do diabo. A partir do momento que você aceitou Yahshua e você crê nele, você não irá perecer, você não irá sofrer, você não irá se condenar. Você irá sim se arrepender e se libertar no nome de Yahshua Mashiach. No Salmo 112 diz: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverá em sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Assim seja. Finalizando com João 8:22, conhecereis a verdade vos libertará. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna, através de Yahshua. Aceitou Yahshua Mashiach, você pode estar morto espiritualmente, mas você ganha vida em abundância. Quero finalizar com esse Salmo 139, versículo 13 a 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são semelhantemente maravilhosas. Digo isso com convicção. E conforme está em Jeremias 1:15, antes mesmo de formá-lo no ventre da mãe, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Os filhos são herança do Criador, uma recompensa que ele nos dá. Assim seja, querido. Então, antes mesmo que você é gerado, uma geração é gerada no ventre de uma mulher, já tinha sido propositalmente designado, determinado pelo Criador. Então, vamos orar, neutralizando todo o trauma, toda condenação, todo o efeito de perturbação, de depressão, daquilo que está te prendendo, né? Está impedindo que você flua, que você movimente, que você seja uma pessoa livre, né? Porque você está sendo amarrada espiritualmente através de laços, embaraços, pedras de tropeço, através de condenações malignas do próprio diabo, para impedir que você duvide do perdão que o Criador deu a você, que se voltou a Ele, está se voltando a Ele neste momento, confessando os seus pecados e aceitando Yahshua Mashiach, e através de Yahshua você está tendo uma nova oportunidade, né? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há salvação. Pai, no nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos agora, nós destruímos agora todo o espírito de condenação, todo o espírito de trauma que essa mulher sofreu por anos e anos da sua vida. Tudo aquilo que impediu, Pai, de ser verdadeiramente feliz. Tudo aquilo, Pai, que impediu de gerar, ter uma oportunidade de gerar por medo, por condenação, do ato do pecado que a fizeste na sua vida, inconscientemente ou conscientemente, Pai, sem pensar nas consequências físicas e espirituais da sua vida. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo agora. Eu desfaço agora toda a condenação maligna, toda a condenação diabólica contra essa mulher, contra a sua casa, contra a sua vida. Eu dou uma ordem no mundo espiritual que toda condenação, que todo trauma caia por terra agora. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Mulher, em nome de Yahshua Mashiach, a tua fé te salvou. Em nome de Yahshua Mashiach, você está tendo uma nova oportunidade de gerar. Você está tendo uma nova oportunidade de se perdoar. Primeiramente, antes de você ser perdoado pelo Criador, porque todas as vezes que nós nos achegamos a Ele através de Yahshua, pedimos perdão, Ele já nos perdoa de imediato. Mas tem pessoas, tem mulheres que o Criador perdoou, né, através de Yahshua Mashiach, só que elas ainda se condenam. Então, eu neutralizo toda a condenação. Isso é do diabo, isso é condenação maligna. E através de Yahshua, te perdoa, querido. Te liberta hoje. Sinta-se livre com a graça divina. Sinta-se liberta. Você errou. Sim, reconheça seu erro. Mas você foi perdoada pelo Pai, através do Filho Yahshua Mashiach. Que ele foi por madeiro, por mim e por você.
para nos lavar, nos purificar e nos remir de toda condenação, de todo pecado, de toda sujeira, de toda imundície. Assim seja, as suas vestes está limpa, branca feito neve. E toda vez que você for encontrado invocando Yahweh, você será salvo. Todo aquele que foi encontrado invocando Yahweh serão salvos, né? Os nomes deles nos santifica, nos lava, nos redime e nos perdoa. Assim seja, espero que essa palavra possa falar no seu coração e que você possa receber livramento, libertação no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, aleluia. Louvado seja o nome do nosso eterno Criador, para todo sempre, aleluia.